Olá pessoal, boa noite. Seja aí muito bem-vindo à Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre exercício e diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional da educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. E, além disso, eu também tenho aí diabetes mellitus tipo 1 a longa data. Então, sempre aos domingos a gente tem aí a Live D20 que vai a gente conversar, né, com outras pessoas que também aí têm diabetes, com profissionais da área da saúde que atuam com pessoas com diabetes, mas a ideia é sempre a gente conversar sobre o exercício de diabetes ou diabetes de uma maneira geral. Hoje, especialmente, eu vou estar falando, né, com a minha amiga, a Namíbia, Namíbia, que ela tem diabetes tipo 1 e ela é enfermeira também, né? Então, quer dizer, esse ano, né, no Dia Mundial do Diabetes, foi dada atenção, né, dentro dos profissionais que atuam aí no diabetes e que cuidam das pessoas com diabetes, a importância do profissional da enfermagem, né? E a Namíbia, ela é sim enfermeira, então algo que eu acho assim muito bacana, né? A gente ter a oportunidade de conversar com ela. Então estou só esperando ela entrar aqui na live e a gente já inicia. E vocês fiquem à vontade para mandar aí a pergunta de vocês, né? Observações que vocês tenham aí, porque a ideia da Live D20 é justamente a gente conversar sobre exercício e diabetes. Então, conforme surgir aí alguma dúvida ou alguma curiosidade, peguem e já, por favor, enviem aí a sua pergunta para a gente poder já, se possível, responder já na live de hoje mesmo. Senão, depois eu respondo para vocês no direct ou mesmo aí, dependendo da pergunta, a gente faz até eu gravo um vídeo específico para poder fornecer a resposta para vocês, tá bom? Mas o detalhe é assim, aqui eu faço de tudo para que ninguém fique sem resposta. Então a ideia é sim, né, a participação aí de vocês, ela é extremamente importante para a gente poder falar um pouco, né, do que a gente vive, né, porque para quem me acompanha aí sabe, né, que eu sou profissional de educação física, que eu foco justamente em fornecer conhecimento para os profissionais de educação física, para que cada vez mais profissional de educação física esteja capacitado, porque se a gente analisar, né, dos profissionais que cuidam da pessoa com diabetes, o profissional de educação física é aquele profissional que a pessoa com diabetes mais vai ter contato, porque geralmente ele vai fazer exercício no mínimo aí 2 vezes por semana, acompanhado por um profissional de educação física. Então, o profissional de educação física é aquele profissional que realmente vai ter mais contato com a pessoa com diabetes. E infelizmente, só com o conteúdo que a gente tem na graduação, ele é bastante limitado e isso dificulta um pouco o trabalho com as pessoas com diabetes. Por isso a ideia aí inicial de eu ter criado o canal e fornecer aí conteúdo, né, inclusive cursos específicos para os profissionais de educação física. Mas eu também, antes de eu ser especialista na prescrição do exercício para quem tem diabetes, estudar tanto isso, eu também sou uma pessoa com diabetes. Então, quer dizer, eu venho aí convivendo com diabetes tipo 1 há mais de 40 anos, já tive vários episódios de bons resultados e resultados nem tão bons assim, né, de situações engraçadas, de situações mais traumáticas, né, situações trágicas, e isso faz parte realmente da vida aí de quem tem diabetes e quem convive com diabetes. A diferença é de como a gente lida com essas situações, né? Então, quer dizer, de que maneira a gente normalmente lida com cada um desses momentos. Então, tem situações engraçadas de você fazer hipoglicemia, de repente falar umas coisas que não tem nada a ver. Tem situações de fazer hipoglicemia, por exemplo, dirigindo, de repente sofrer algum acidente. Então, tem os altos e baixos, mas a gente tem que sim aprender a conviver com essa situação, né? Isso é algo aí que faz parte, né, de quem tem diabetes, é um problema metabólico, então agora você pode estar lá com hiperglicemia, daqui a pouco você está com hipoglicemia e assim vai. Principalmente com o diabetes tipo 1, né, você fica muito mais vulnerável, né, muito mais susceptível a você acabar desenvolvendo aí quadros de hipo ou hiperglicemia. Então, a nossa convidada está chegando aí, deixa eu só chamar. O detalhe é isso, por isso a minha ideia é de trazer sempre eu, profissionais, ou então pessoas com diabetes, justamente para compartilhar, né, um pouco dessas experiências que a gente tem. E aí, Namíbia, boa noite, tudo bem? E aí, professor, boa noite. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, me vendo aqui com você, que muitas noites eu assistia, né, toda noite 10 horas, né, porque na semana é 10 horas, né? Mas aí hoje eu Exato. me vendo aqui, estou muito feliz. Muito obrigada mesmo.
Imagina, eu só tenho a agradecer, porque a ideia da Live D20 é essa mesmo, a gente conversar, né, basicamente aí sobre o exercício de diabetes, mas contar um pouco do que a gente vive aí, tendo diabetes, os nossos altos e baixos, e que eu geralmente falo muito, né, do que acontece comigo, né, há pouco ainda eu medi a glicemia, né, 2, 3 minutos antes de começar a live, aí postei lá no meu stories, lá, coloquei lá minha glicemia aqui, ó, tá 1, 2, 3. Às vezes tá 1, 2, 3, às vezes tá 2, 5 alguma coisa. É isso aí que a gente vive, não tem jeito. Mas eu só tenho a agradecer, né, de você ter se disponibilizado aí domingão à noite, de estar aqui com a gente, né, então... Namíbia, né, por favor, né, se apresenta aí para o pessoal, que eu pus alguma coisinha ali, né, quando eu chamei para a Live D20, mas por gentileza, se apresente aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Quem é a Olha lá, Namíbia? olha a responsabilidade, viu? Não sou lá essas coisas todas, não, mas vamos lá. Então, eu sou Namíbia, eu tenho 29 anos, vou completar 30 agora em dezembro. E sou enfermeira, né, de formação, mas Que aí bacana. vem outras coisas, né? Sou mãe de 2 meninos, sou filha de todos, que aqui no sertão a gente tem uma coisa que é fulano, filho de cicrano. Aí aqui a gente tem esse bairrismo, né, de sempre estar falando isso. Mas sou sertaneja, né? Sou paraibana, sou souzense na Paraíba e tenho diabetes já há 11 anos. Então sou uma guerreira nesse, assim, há pouco tempo se comparado com você, né? Você é o nosso grande mestre Yoda do grupo do DMB, mas eu sou essa pessoa extrovertida, bem assim, gosto muito de estar na ativa, né? De estar trabalhando. Infelizmente, na enfermagem eu não trabalho nessa área com diabetes, com a educação em diabetes, mas né? Essa pessoa doidinha aqui, mas é isso. Imagina, eu acho que. Inclusive, você falou do DMB. Inclusive, se tiver alguém aí que faz parte lá do DMB, por favor, coloca aí o link, né, do grupo lá, que é um grupo, né, aberto para pessoas com diabetes. E ali é muito legal porque a gente conversa sobre todos os assuntos. Tem receita de comida, tem apertos que se passa ali, minha glicemia tá tanto, a minha insulina acontecendo não sei o quê. Então, é um grupo bastante rico em informações. Inclusive, às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade em acompanhar, porque eu fico um dia sem ver, quando eu vou olhar, eu tenho 238 mensagens. Eu falei, o pessoal que tem acelerador nos dedinhos ali, né? Tem bastante Muito informação, mais, mas ele muito mais. é muito de informações, então eu acho que vale muito a pena. Se alguém do DMB tiver aí acompanhando, o DMB é um dos grupos que eu faço parte. A Namíbia está falando isso, né? Que sou o mestre Yoda aí, é porque né, eu sou o mais velhinho ali, acho que do grupo. E eu acredito que eu seja o mais velho também em tempos de diabetes. Mas isso aí é só a experiência que a gente tem que acaba ajudando, principalmente para aquele que às vezes é mais diagnosticado, né, mais recém-diagnosticado, aí fica naquilo, ai meu Deus, não sei o que vai acontecer, né, tem todo na verdade, a gente sempre tem medo do que é desconhecido e não é diferente para quem é diagnosticado com diabetes. Muitas vezes pais e crianças que estão sendo diagnosticados com diabetes também perdem o chão, ficam muito assustados, mas ali é legal porque tem um monte de gente com diabetes, há mais tempo, há Sim. menos tempo, gente mais nova, gente mais velha, então eu acho que é um grupo, e muitos profissionais também, né? A Ângela tá aí também, ela é do DNB, Tá. ela Eu é acho nutricionista. massa, porque a gente se conhece, né? Faz pouco tempo que eu entrei no grupo, mas a gente se conhece, e como vocês, a gente acaba se reconhecendo no outro, né? São os mesmos Sim, perrengues, são as mesmas coisas. E era uma coisa que eu tinha muito medo quando eu fui diagnosticada, né? Que eu ficava pensando o que é que vai ser da minha vida. No dia do diagnóstico, eu só pensava, eu vou morrer, né? Era a única coisa que vem na cabeça da gente, né? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas, ó, dá para viver uma vida, né? A gente vê tu que tem 40 e tantos anos que convive com diabetes. Então, sim. Deus ajude, né? Que eu chegue lá, pelo menos nos 60, 70. Bem, né? Vai chegar. Então, me fala uma coisa, já que você falou do diagnóstico, aí, então conta pra gente, como é que foi o seu diagnóstico, né? Como é que foi aí a situação? Conta pra gente aí. Bora lá. Era o ano de 2009, né? Eu cursava enfermagem, fazia o terceiro período de enfermagem. E engraçado que eu tinha dado, no segundo período a gente já estudava fisiologia, e eu dei o seminário de pâncreas endócrino. Ó, que E legal.
Mas eu não me toquei de nada do que estava acontecendo comigo. Ó, que legal, assim, porque pelo menos já caiu a ficha, né? Quando veio o Sim. diagnóstico, caiu a ficha. Mas eu estava muito magra, perdi muito peso e, como diz as meninas, né? Fiquei só a cabeça do ventilador. O corpinho bem magrinho. Poxa, perdi, eu acho que uns 10 quilos, assim, muito rápido. Caramba. E tinha muita tontura, ficava muito cansada. E também porque foi exatamente no pior período da faculdade, né? O P3 é o pior período. Junta tudo e Uhum. eu achava que era cansaço, mas não era. Aí a gente fiz uns exames, começou, eu acho que foi no mesmo dia, na verdade, no final de semana. E aí eu tava com 293 em jejum, Tá. já foi confirmadíssimo, assim, sem muita. Uhum. Depois eu fiz antigado e o antigado deu positivo altíssimo, né? Que o antigado é um Tá. exame para detecção de anticorpos, que são os anticorpos que vão atuar lá nas células beta do pâncreas. E é o que caracteriza o nosso grupo, né, do diabetes tipo 1, é essa falta, essa baixa na produção de insulina por deficiência das células beta. Então, assim, não tinha dúvidas que era um diabetes. A minha sorte é que eu não entrei em cetoacidose, que a maioria dos casos Uhum. já vai numa hospitalização. Fui para o hospital, mas assim, foi de boa. No mesmo dia tinha um endócrino, pra você ver, a gente tá no interior da Paraíba, mas graças a Deus que teve essa assistência, né? Que E bom. aí já fui atendida, enfim, foi tranquilo. Foi tranquilo entre aspas, né? Fui para casa para me alimentar com mingau de aveia, porque a gente não sabe, né, o que vai fazer, o que vai comer, como vai ser. E lá no começo eu comecei com NPH irregular. Então eram duas insulinas, que é a base, assim, das insulinas, que para a época de antigamente já tem outras melhores, né? Mas foi essa luta para aprender, né? Para aprender a aplicar, para aprender a lidar, enfim. Eu acho que a época do diagnóstico o dia mesmo eu me lembro muito, mas vem muito esse luto, né? O luto de não ser mais quem você era e ter que se reconstruir. Não tem jeito. Vai ter que construir uma nova pessoa com diabetes. Eu acho que o desafio maior para você, que é pelo mais ou menos uma conta que eu fiz, acho que você foi diagnosticado quando você tinha uns 18 anos, é isso? Mais ou menos? 18, 19 anos? Isso. Então, quer dizer, você praticamente é uma pessoa formada, né? Você já é adulta. E aí, quer dizer, é muito difícil você realmente, você veio construindo uma personalidade. No meu caso, como eu tinha 8 anos de idade, quer dizer, você ainda é criança, você não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Então, eu acredito que a adaptação nessa situação seja menos traumática. Menos traumática para a pessoa com diabetes, mas no caso, né, para os meus pais, principalmente para a mãe, né, que sempre está acompanhando ali, é uma carga que realmente é traumática, mas no seu caso, foi uma situação um pouquinho diferente, né, porque você já foi diagnosticada com 18, quer dizer, aí você teve que você mesmo fazer todo, né, sofrer todo esse estresse aí. E você falou É, da NPH, você foi diagnosticada, deixa eu ver, 11 anos atrás, foi 2009, é isso que você foi diagnosticada? 2008, isso, 2009? 2009, 2009. 2009. Agosto de 2009. Então, em 2009 já tinha já as insulinas, os análogos de insulina humana, menos no NPH, não tinha? Ou você ainda Já, chegou a usar insulina bovina? Como é que foi a insulina? foi insulina bovina. Eu usei essa. A bovina. Ah, tá. Porque Mas ó, o acho detalhe. que eu passei um pouco tempo, quer dizer, entre aspas, passei um pouco tempo, usei até menos, porque assim, quando eu tive o diagnóstico em agosto, logo Uhum. no final do ano eu engravidei. Aí eu tive, Ah, engraçado, tá. eu tive lua de mel na época da Isso. gestação, entende? Isso. Porque o bebê consome, né? Ele vai consumindo ali, e aí vai Isso. baixando, diminuindo, então usou o resto de insulina que tinha no meu Isso. pâncreas, o gatinho Uhum. puxou, né? E aí eu fiquei assim, usando doses baixas, Isso. aí foi dando uma tranquilidade assim nesse período. Mas, e o engraçado é que até no grupo a gente comentou, a gente brincando sobre o diagnóstico, né? As meninas disseram que, falando do cara que comia antes e para fazer o exame. Eu lembro que uns dias antes eu tava cansada. A Ângela falou isso e eu lembro muito. Ela disse que chegou na sala tomando um copo de suco de laranja, né? Coitada. E eu era com todinho, gente, com todinho na sala de aula. Olha só, a miséria de você estar com diabetes e tomando um todinho na sala de aula. Aí, É. assim, não posso fazer nada, né? Eu não sabia.
Mas para ter uma noção, né? Que aí zero todinho, agora faz muito tempo que eu não sei nem o que é um todinho. Vamos fazer. É que o todinho, se eu não estou enganado, lá ele tem tipo. Acho que tem umas 29 gramas de carboidrato, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele tem uma quantidade alta lá de carboidrato, cada Muito caixinha açúcar pro daquela, meu né? pâncreas, coitado. Aquele lá não só para o seu, pode ficar tranquila. E no geral, viu? O pessoal toma todinho e ganha peso, não tem jeito, o pâncreas vai trabalhar. E me conta uma coisa aí, você começou com NPH, usando regular e tal, e hoje como é que tá o seu tratamento? O que você vem usando aí para o seu tratamento? Então, hoje eu mudei para Lantus e Novo Rapid, né? Que são as Ah, canetinhas. Na verdade, a Lantus ela é refil e a Novo Rapid continua sendo as canetas, né, descartáveis. uhum, Eu acho que eu troquei para elas, deixa eu ver quando foi. Depois que eu ganhei o primeiro filho, aí deu uma descompensadazinha, fiquei bem descompensada. Aí a médica foi e solicitou. Mas aí faz o quê? Eu acho que eu tinha uns 20 anos por aí, quando eu troquei, né? Para as uhum, canetas. E agora permaneço certo. com elas até segunda intenção para trocar. Não sei, eu até falei com o médico, mas a gente não tem essa intenção de trocar para Tresiba, para outras coisas, porque por enquanto tá surtindo efeito, tá dando certo. E com essa questão do exercício, com a alimentação, eu cheguei num equilíbrio, né, de insulina, para não estar se insulinizando tanto. É uma coisa que eu não Uhum, gosto que eu, uhum, por mim, eu diminuía muito a dose que eu tô usando, né? Mas aí a gente vai no feeling de se conhecer, né? Saber quanto dá certo, quanto vamos aumentar, se não dá certo, vamos diminuir, né? Então a gente tem exato. esse contato bem legal. Com a insulina hoje eu sou muito tranquila. Uhum. É que uma coisa que eu percebo assim, a insulina basal, por recomendação, é que ela tem em torno de 30 a 50% do peso corporal, né? Que ela Isso. represente mais ou menos isso. Só que o detalhe é assim, depende muito da rotina que você tem, né? Isso aí é uma recomendação que existe, sem, por exemplo, considerar o exercício, né? E mesmo sem a alimentação que a pessoa vem fazendo. Então, quando você associa alimentação e exercício, a tendência natural é você estar mais para 30% do que para 50%, senão fica fazendo muita hipoglicemia, e às vezes também abaixo de 30%. Uma coisa que já é, assim, já é de conhecimento, né, dos endocrinologistas principalmente, é que quando se usa uma quantidade muito grande de insulina, mesmo no diabetes tipo 1, principalmente na basal, o que acontece a médio e longo prazo? Fica bastante insulina circulando no corpo. Seria semelhante ao que acontece com o indivíduo que tem diabetes tipo 2. E aí qual é o grande problema? Muita insulina, é como se tivesse resistência à ação da insulina, e o efeito danoso ele acaba sendo semelhante também. Então, quer dizer, muitas vezes eu tenho, inclusive, lido atualmente alguns trabalhos que estão justamente estudando isso. O risco cardiovascular em quem tem diabetes tipo 1 a longa data, que é, por exemplo, é o grupo que eu me enquadro. Mas Não o que eu adianta. percebo, exatamente, então, quer dizer, muitas vezes fica assim, tá com a glicemia alta, então insulina, 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 você acaba ficando com uma quantidade muito grande. Então, eu entendo que se fala muito da mudança de estilo de vida para quem tem diabetes tipo 2, mas no tipo 1, quando você consegue associar o exercício e a alimentação ao tratamento, isso ajuda demais, porque todo mundo pensa, claro, a gente pensa no nosso bolso, vai usar menos insulina, eu economizo. Só que financeiramente economiza e para a saúde, a médio e longo prazo também vai fazer diferença. É O porque, detalhe é assim, que, naturalmente, a gente vai ter uma resistência à insulina, né? No passar do sim, tempo, a gente vai adquirir isso normalmente. Mas, assim, quando a gente pensa em muita insulina basal dá muita hipo dá muito efeito rebote sim, e dá uma glicada falsa também, né? Porque tem muito oposto. Então, você não mantém uma média, você mantém um pico e uma muito baixa, e aí vai dar uma média falseada, né? Ali. Fora que muita exato. insulina, Novo Rapid também, quando eu tomo, tanto, quando eu conversei com você, eu acho uma das primeiras vezes, e você disse, olha, Ana Aham, Júlia, o segredo é não comer muito, vai comendo aos poucos e vai exato. sentindo. Então, às vezes, eu, Uhum, eu tomo à tarde, faço um lanche à tarde, quando dá no início da noite, eu vou jantar, eu lembro que eu tomei aquela de tarde, que aquela de tarde ainda está fazendo efeito, porque ela vai se somar ao longo do dia. Então, acumula insulina, toma hipoglicemia de novo, e aí é uma coisa que a gente, né, tem que estar ligado ali, porque eu acho que o mais grave para a gente, eu vejo hoje muito, com os olhos muito diferentes a questão da hiperglicemia, né? A hiperglicemia, ela vai acontecer porque a gente não produz insulina,
ela é um dado que a gente tem que trabalhar em cima dele, não é uma frustração, mas, né? Mas eu acho que a Uhum. hipo, ela é muito punk porque ela mata, né, cara? Assim, ela lhe derruba no chão, lhe dá um nocaute e tchau, Só quem né? tem hipoglicemia sabe o efeito que dá é você ver a morte na sua frente. O troço é muito louco. Você começa a não falar coisa com coisa, as Exato. pernas não funcionam direito, você quer se mexer, não se mexe. É uma É a coisa hora da horrível. morte. É a hora da Exatamente. Por isso morte. que eu Eu sempre sempre digo. eu falo muito pro pessoal, principalmente da educação física, eu falo, meu, você tem que controlar o exercício para que a pessoa faça o exercício e evita fazer hipo, porque a hipoglicemia é horrível, e realmente é o que você falou, é o que pode matar quem tem diabetes de um momento para o outro. Se você está dirigindo, fazendo hipoglicemia, você bate em um poste e já era. Então, sabe, tem todos esses detalhes, realmente é um troço bem... mas é isso aí, é o dia a dia, vai testando e vai... Queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu aí o seu interesse em relação à enfermagem, né, que você falou da enfermagem, você já estava cursando enfermagem quando você foi diagnosticada, e nesse ano, né, na comemoração lá da IDF, né, em relação ao Dia do Diabetes, foi super valorizado o profissional da enfermagem, né, na equipe multiprofissional que trata quem tem diabetes. Foi, esse ano Então, eu fiquei muito feliz, porque deram não, esse foi muito zoom, né, bacana. na gente. Foi, Inclusive, eu foi. assisti lá no Diabetes Play, lá da SBD, né, que você participou. Fiquei muito feliz, assim. Embora tenha mostrado muito a questão hospitalar, né, que o enfermeiro Isso. ele tem essa função do atendimento, né, do Uhum. cuidado mesmo, que a enfermagem é o cuidado. Mas aí Sim. em vários pontos a gente tem diferentes tipos de cuidado. Isso eu vou falar mais na Uhum. frente. Mas aí vamos lá. Como é que surgiu a enfermagem? A enfermagem surgiu do fato de eu ter voltado para Souza, que eu moro em Souza hoje, né? Tá, Eu moro no sertão. Eu queria medicina. Aí lá vai, vixe Maria, a tá. história da pessoa que queria medicina e fez enfermagem, né? Mas peraí, alto lá. Eu acabei indo para o litoral, fui morar em João Pessoa, morei em Campina Grande, tentei e aí comecei a desenvolver um início de depressão e aí voltei para casa da minha mãe em Souza. E aí eu pensei, eu digo, não quero, eu não nasci para a cidade grande. Foi igual a música de Elis Regina, né? Eu vou ficar nessa cidade aqui, eu não quero mais voltar para canto nenhum, eu vou continuar aqui. E aí na cidade vizinha Uhum. aqui, que era Cajazeiras, tinha um curso de enfermagem. Aí eu fui, conversei, tava até na sala preenchendo aquele documento, não sei quem fez vestibular, aquelas bolinhas, né? Aí preenchendo lá as bolinhas. E aí conversando com meu pai, eu digo, ei, eu acho que eu vou fazer enfermagem mesmo, viu? Vou ficar aqui, eu acho que não quero ir para canto nenhum, não. E ele, tá bom, faça, tudo bem. E aí eu fiz o vestibular, passei e fiquei em casa, porque minha vontade era ficar aqui. Enfim, Uhum. comecei a fazer enfermagem e aí tive o diagnóstico e acabei me apaixonando mais e sempre estudando, embora o sonho ainda ficou ali, né? Latente, latente, latente. Uhum. E aí, quando eu terminei a enfermagem, meu TCC foi na área de diabetes também, embora tenha sido até um tema assim, diferente para a enfermagem, mas era acesso aos direitos, né? Uhum. Desde do início da lei até o acesso de fato. E Uhum. aí, finalizei meu TCC com isso. Quando foi no ano que eu terminei a enfermagem, foi em 2012, a gente ainda pegou greve e tudo, e eu fiz residência de enfermagem em diabetes, em Fortaleza. Mas aí, Ó, que para minha legal. sorte, eu fiz a prova, só tinha uma vaga e eu fiquei em segundo lugar. E na época eu já tinha um baby. Aí eu digo, não, então vamos deixar, né? Então não é minha vez, vamos deixar para lá. E acabou que eu comecei a trabalhar em hospital, trabalhar em gestão. E essa parte do diabetes ela ficou um pouco esquecida. Inclusive, eu acho que foi até na época que eu entrei muito no automático, de estar fazendo as Uhum. coisas assim, sabe? Então, aí tá pronto, comecei a trabalhar na enfermagem e meio que me esqueci um pouco desses cuidados. E depois, em 2017, eu acho que eu nem te contei isso. Eu entrei para medicina, Ó, que legal. cursei ainda um período, mas eu acho que um dos fatores decisivos que, na verdade, eu enfrentava, né, muitos problemas na época. Eu tranquei Uhum. o curso e depois deixei um tempo mais para frente mais esse sonho, porque o diabetes também estava bem descompensado.
Então, eu tenho, Uhum. o meu filho mais novo tem autismo, né? Que para quem me conhece, tem muita gente que me conhece que tá aí online, minha irmã tá aí, eu tô vendo. Então, meu filho mais novo tem 7 anos, ele tem autismo. Na época, era bem na época do diagnóstico. E aí eu fiz até uns exames. Quando eu vi a minha glicada, tava em 9,5. Uhum. Eu Uhum. nunca tinha chegado, eu acho que foi a glicada mais alta da minha vida. Eu digo, não, pera lá, vamos dar um tempo aqui. Senão eu vou terminar esse curso, eu vou estar mortinha da Silva. E não vai Né? adiantar eu ter um título e não ter saúde, né? Então foi na época que eu realmente parei e fui olhar para mim. E aí deu certo, porque foi na época que eu entrei na academia, comecei a comer direitinho e eu baixei isso para 6,6. Então realmente foi tipo assim, faltava você se cuidar, né, querida? Uhum. Pois é. Pois é. Caramba, que legal. E hoje você dentro da enfermagem, você tem atuado em que área, assim? Como é que você tá? Você falou um negócio de Eu, gestão, você tá cuidando de gestão, como é eu que tá aí a trabalho tua... em banco de sangue, nada a ver, né? Para enfermagem. Eu trabalho em banco de Sim. sangue e Uhum. aí até os docinhos que aparecem lá eu nem posso cuidar deles, né? Porque não pode doar sangue quem tem diabetes, né? É, Infelizmente. é, Mas eu trabalho lá no banco de sangue, estou afastada por conta da pandemia, né? Então não estou muito na sim. assistência, mas acabo Uhum. trabalhando na parte administrativa e aí estou lá desde 2013 eu trabalho na gestão, desde 2015 eu estou lá no Hemonúcleo. E é isso. Eu acho que, assim, os planos a gente não sabe, né? Mas eu acho que eu até brinco com o meu esposo que ele vai fazer um curso agora, e aí eu digo a ele, olha, termine que eu vou fazer educação física. Porque, embora eu Que goste, legal, pois é, que embora eu legal. goste muito de enfermagem, eu acho que eu me dou muito bem nessa outra área, porque eu gosto de fazer, gosto de estar movimentando. E aí é plano mais pra frente, mas eu acho que eu vou ser sua colega no futuro, viu? Que ótimo. Nossa, eu fico muito feliz, fico muito feliz. E uma coisa que eu tenho notado é que assim, mas peraí, vamos ver agora, porque o Vamos que com calma. acontece? Não, é que existem algumas pessoas que eu converso, porque nem no meu caso, eu fui para educação física, eu já tinha diabetes há longo tempo, mas nem me esquentava em querer saber efeito de exercício para diabetes, mesmo que naquela época ninguém estudava isso, né? Assim, era muito mais restrito esse tipo de conhecimento. Então eu fui buscar autoconhecimento, alto rendimento, o meu esquema era para a educação física. Agora com você está querendo ir por causa do diabetes ou você quer ir porque você gosta mesmo de movimento? Como é que é isso aí? Agora eu fiquei, quero saber de você. Eu acho que os dois. Eu acho que os dois. Eu Ah, gosto de incentivar o povo a estar fazendo as coisas. Quem me conhece sabe que eu fico pegando no pé, o povo da minha família mesmo, né? Vamos fazer, vamos sei o quê. Meu esposo, ele me ajuda muito, é uma pessoa muito ativa. E às vezes, eu disse a você, né, que eu tava fazendo aqui em casa, a gente comprou elástico, algumas coisas fazendo em sim. casa. E aí eu fico olhando, digo, olha, não faça isso, faça assim, né? Eu fico só orientando, eles, calma, você é minha personal. Pra não lesionar, né, cara? Vamos só ajustando Sim, aqui. Mas assim, exato. mas eu tenho essa vontade. Eu gosto muito da área da yoga, sou muito fã. Eu acho Uhum. que é uma área que eu, como vocês mesmos sabem lá no DMB, né? Paz e amor, Lucas, morro no povo, no Muay Thai, para poder desopilar. E Sim. eu faço a minha yoga, né, para tentar amenizar esses efeitos mesmo da vida diária. E eu acho que é isso, porque eu acho que junta o fato da gente pensar que a gente nem é só mente, nem é só corpo, né? Que o Exato. movimento ele nos dá essa possibilidade de nos reconhecer, de saber quem eu sou, de respeitar o meu corpo, de saber qual é o meu limite. E eu acho que o exercício traz isso, traz a gente para hoje, né? E para cuidar, porque assim a gente vai passar a vida com esse corpo que a gente tem, desde o dia que a gente nasce Uhum. até o dia que a gente morre. Então, nada mais justo do que cuidar dessa carcaça, né, que vai nos carregar. E aí eu acho que a educação física tem tudo a ver com isso. É. Então, eu tô vendo aqui que a Cláudia, ela tá colocando aqui que o exercício ele é viciante, né, pra gente aí. E acaba virando paixão. Realmente é verdade. Aquele esquema, né? Sair do sofá, quer dizer, você vencer a inércia, tá ali paradão, ir do 0 pro 1, às vezes a pessoa demora um pouquinho. Aí, a partir do momento que vai, começa a fazer, aí começa a sentir os benefícios, né, de fazer o exercício, e É a a coisa vai embora. bioquímica. A Não bioquímica é? explica tudo, né? Melhora os neurotransmissores, força Não, de melhora vontade, tudo. energia.
Tudo, tudo. Realmente é verdade. E a Cláudia, ela começou caminhando, aí perdeu peso, deu uma mudada. Agora, pelo que eu tô sabendo, ela tá fazendo musculação também, tá toda animada. Então, isso para mim é muito, eu fico muito feliz com isso. E me fala uma coisa, já que você falou de exercício e tal, conta pra gente aí como é que você faz para monitorar suas glicemias em relação ao exercício. Conta aí Pois qual a é, né? estratégia que você usa aí. Graças ao meu querido amigo Roberto, graças a Deus, agora eu aprendi a lidar com essa danada, né? Porque assim, Que bom. normalmente a gente fazia, eu fazia, caminhava, não ligava de olhar antes. E eu realmente vejo que é um risco danado da gente pegar, fazer, como você sempre fala, né? Fazer um exercício sem ver como é que tá antes é um risco gigante. Então eu tô medindo sempre antes de iniciar o exercício. Aliás, eu meço às vezes na hora que eu vou me alimentar, porque eu me alimento uns 40 minutos antes de fazer o exercício, né? E Uhum. aí eu meço, olho como é que tá. Eu acho que poucas das vezes eu fiz com ela alta. Eu até comentei Uhum. isso com você, porque eu tive medo, né, de ficar mais estressado o organismo, de consumir energia de onde não se deve. E eu evito muito fazer de manhã, em jejum, porque não deu tempo da insulina basal ainda tá ajustada, né? Então, de manhã eu realmente evito. Eu sei que é até interessante, porque diminui a resistência à insulina, exercício de manhã, evita aquelas hipoglicemias da noite, mas eu acho que eu cheguei Uhum. num ponto de tranquilidade, porque assim, o exercício ele não é exagerado, ele é de leve a moderado. A gente Uhum. sua na yoga, com certeza. Não pensa que a yoga é só uma meditação, não, tá? Tem muita coisa que dá um eu Sim, termino suada, né? sim. Mas eu acho que é isso. E no final também, né? Eu olho também no final. Algumas vezes já deu hipo, bem Uhum. legal, que é Isso. normal pelo efeito, como você mesmo fala, o efeito hipoglicemiante do exercício, ele vem, não tem jeito, depois que você fez, já era, né? E outras vezes eu já terminou 180, 160, mas eu tô aqui de boa comigo, olha, fique tranquila porque vai baixar. E, Uhum. inclusive, com a Lantus, eu diminuí a Lantus, conversei com o meu Isso. médico. Eu tava com 28 antes de iniciar essa yoga. E aí comecei a yoga, muita hipo, aí baixei para 27, muita hipo, baixei Uhum. para 26. Tô em Uhum. 25 por enquanto, Ótimo. né? Uhum. Mas eu já senti que deu uma diminuída na basal exatamente por tentar estar Isso. movimentando, mesmo que pouco, porque não é o ideal, assim, para mim. Se eu pudesse, eu era rata de academia, sério. Mas eu não posso, né? A pandemia está aí, eu preciso me Uhum. resguardar. Então, Uhum. a gente sempre fala e brinca com esse trocadilho. Você já falou muitas vezes, mas eu reforço a questão do feito é melhor do que o perfeito. Então, eu estou fazendo Exatamente. o que eu posso, né? Não é Uhum. o perfeito, não tô pegando carga, não tô tendo hipertrofia, mas tô me movimentando, tô saindo da inércia, né? Então isso tem Uhum. sido muito positivo para reajustar essas doses, né? E junto com o que vai comer também. Então tá Uhum. super de boa, assim, com relação ao exercício, eu acho que só tem me ajudado muito, muito mesmo. O que eu fico muito feliz de você comentar, que eu acho que é legal, principalmente para quem tá vendo a gente, que às vezes as pessoas acreditam que assim, tem que fazer exercício. Primeira coisa que vem na cabeça, eu tenho que ir para academia. Né? Então a gente tem que entender que realmente não é um processo. Eu sempre, até alguém perguntou aqui qual é o segredo, aí conta o segredo para se apaixonar pelo exercício. Eu entendo que é o seguinte: primeiro, encontre algo que você gosta de fazer. Segundo, pega um período do seu dia, tenta lá fazer, dá para fazer 10 minutos, faz 10. Dá para fazer 15? Faz 15. Faz, que é o que você acabou de falar, melhor feito do que perfeito. Quer dizer, esse pouco que você vai fazer, pouco pensando no resultado, que a gente tem que entender que pelo tempo que você está fazendo ali, quanto mais tempo você fizer, maior vai ser o efeito hipoglicemiante e outros benefícios que a gente tem em relação ao organismo, mas começou a fazer já é legal, vai fazendo e vai aumentando, ficou fácil, aumenta e assim vai. Agora, ninguém esperava passar pelo que a gente está passando agora. Então, quer dizer, a gente faz parte do grupo de risco, não tem jeito, a gente tem que se resguardar. Mas o detalhe é, você vai se resguardar ficando no sofá o tempo inteiro? Não vai. Então a gente faz o que é possível. E olha que legal, que eu fico muito feliz de você trazer de informação para a gente, você está fazendo o que é possível e olha o quanto você já diminuiu a sua dose de insulina basal. Isso porque você está Bastante. fazendo o que é possível. A hora que você realmente começar a treinar, certamente vai tender a diminuir mais ainda. Isso aí é Pois é, normal, é o que a gente espera que aconteça. E é um já deu uma resultado que você. diminuída
Muito boa. Então, quando eu lembro que quando eu Sim, fazia medicina, eu usava 40 de Lantus, Roberto. Imagina olha, que é 40 de Lantus. Para você diminuir para 25, é muito Lantus circulando no pois é, corpo, né? muito, muito. E a hora que você faz aquele cálculo que eu estava te falando lá, né, da proporção do quanto, por exemplo, né, 40 dividido pelo seu peso corporal, pode ver que vai dar, se não der, mas vai dar muito mais de 50%, quer dizer, está muito acima do que é recomendado. Então, É, ainda, agora ainda com 25 ainda tá, assim, tá isso, na média, né? Dos meus 50%, tá, porque eu tô pesando isso, atualmente 56. Olha isso, lá, tô magrinha. uhum, Mas sim, eu acho que, diante do que eu já usava antes, deu uma melhorada muito, 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 muito boa, porque, tipo, eu não tô tendo hipo. O que é chato então, no dia isso a é dia é importante. você não comer nada e tá lá baixo. Baixo, Uhum. baixo, baixo. Então dá muito nó na cabeça aí, porque você não rende, o dia fica agoniado, né? Mas, enfim, e outra coisa, eu até brinquei um dia na live, eu coloquei aí, né? Um dia que eu fiz com 1 quilo de arroz. Eu não tenho halter na minha casa, eu não tenho essas coisas, né? Ainda Sim. não chegou ainda. Mas aí eu peguei, né, o quilo de arroz e fiquei lá. Eita, tô tá ali chorando com força. Mas aí eu peguei o quilo de arroz e fiquei lá, né, fazendo e movimentando. Eu disse, e aí, foi até o músculo cansar? Eu digo, foi, meu filho. Aí eu até ficou inchado o músculo todo, né? Eu já fui pro espelho, eu digo, olha aqui, já tô ficando musculosa. Mas, ó, tem que usar o que tem, né? Então, Infelizmente. mas esses dias, até numa live que eu fiz, aí eu comentei a respeito. Falei assim: a gente tem que entender, porque assim, para nós estamos visualizando o peso, a academia, o ambiente. O nosso corpo, ele está só sentindo, o músculo não sabe contar. E ele não sabe a resistência que ele está tendo que vencer, se ela está vindo de um halter, de um dumbbell, de uma barra, ou de um saco de arroz, aí como você falou. Não importa. Então, quer dizer, ou do peso do próprio corpo, não interessa. Então, o estímulo, quem dá somos nós. Né? Por isso que eu sempre oriento a ter assistência de um profissional de educação física, porque é ele que vai conseguir exatamente prescrever o exercício com o recurso que você tem. Uma Você vez tem. aconteceu, uma pessoa perguntou assim, professor, qual são os equipamentos da musculação que você acha que são os melhores? Falei, cara, eu sou uma pessoa que eu trabalho assim. Se você chegar para mim e falar, olha, eu tenho uma cadeira para a gente trabalhar, eu vou fazer você trabalhar com aquela cadeira. Então, eu acho que essa é a vantagem de você ter aí um profissional de educação física. Ele vai adaptar o exercício de acordo com o objetivo que você quer com o material que você tem. Eu acho que isso é maravilhoso. E se você logo for para a educação física, você vai conseguir aplicar isso aí, né? Você vai ver que é muito bacana isso aí. É bem, bem Exato. legal. E é isso, na yoga a gente não usa nada, né? A gente só usa Sim, postura de equilíbrio, força, né? O peso, como você diz, o peso do próprio corpo. Enfim, eu acho que é muito válido a gente, como você falou, fazer o que gosta. Porque isso é o você não vai pra frente, não tem principal. vontade, passa o dia, passa a noite, você não quer ir fazer. Não tô afim, não. Mas quando você gosta, você já vai na hora, separa a hora e diga, ó, agora é hora de fazer isso aqui, né? E Então, é uma dá questão muito de prazer, tem que dar prazer. Então, isso é uma coisa que eu penso assim, né? O pessoal muitas vezes pergunta para mim, né? Ô professor, você estuda tanto, qual é o melhor exercício para quem tem diabetes? Meu, o melhor é o que você gosta, né? Porque não adianta chegar e falar, não, o melhor é natação. Meu, e para quem não gosta de exercício no meio líquido, não vai fazer nunca. Então, isso que ele vai ficar sem o benefício do exercício. Eu não acho isso aí inadmissível. E eu coloco toda essa carga de responsabilidade nas costas do profissional da educação física. Que é ele que é o responsável. Ah, puta, o cara tem retinopatia diabética, meu, não importa. Tem retinopatia, ele quer fazer treino em sala de musculação, você vai dosar a carga do treino, o volume do treino para que ele possa fazer. Porque ele gosta de fazer musculação e você vai ajudar ele a fazer musculação e acabou. Porque eu, numa época que tinha muito menos conhecimento, como o Lucas, né, que hoje está no Muay Thai lá, eu acabei me enfiando no Taekwondo e em outras artes marciais também. Numa época que falava, não pode, quem tem diabetes não pode fazer arte marcial. Eu falava, ah, meu, o que é isso? Sabe, então eu acho que, às vezes, essa Mas eu acho que inquietude que a gente tem ajuda. você traz isso e eu acho que acaba a gente incentivando a sensibilizar o profissional, como você faz esse trabalho aqui de educação, né, com o profissional. Eu Sim, assisto porque eu sou enxerida mesmo, né? Eu gosto de assistir porque eu gosto mesmo. Mas assim, o profissional, escutar o que você tem para falar, a experiência que você tem e conseguir sensibilizar as pessoas, porque assim, todo mundo deveria andar no tripé da medicação, alimentação e exercício físico. Mas por uhum, quê? Porque os profissionais, eles estão focados em quem quer ser fitness.
quem quer ser definido, em quem quer, né? Então ele não está muito preocupado assim com. Eu falo assim, porque a maioria que eu conheço, inclusive eu já fiz academia e nunca ninguém chegou para mim e disse: e aí, mediu antes? Como é que você tá? Como é que tá a glicemia hoje? Né? Porque isso é um cuidado que tem que ter com todo mundo. E então, quando você fala, tem que fazer anamnese. Será que todo mundo que entra na academia faz anamnese? Será que todo mundo que entra na academia, o dono tá lá olhando se realmente, né? Se a pessoa tá fazendo, se tá hipo, tem primeiros socorros para hipo? Sei lá, isso é o básico, é o mínimo, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando você falou da enfermagem, a enfermagem tem uma atuação hospitalar ampla, mas também pode fazer uma atuação em educação, a nível de Sem unidade dúvida básica de alguma. saúde, né? E antes, hoje não, infelizmente, porque esse desgoverno acabou com as equipes NASF, né? Não tem NASF mais, poderia existir NASF para fazer essa educação com o pessoal. Tem academia de saúde, na minha cidade tem pracinha linda, nova, construída, que é gostoso, dá prazer você ir para a pracinha fazer. Então, não tem nada de diferente na pracinha, né? Só a vontade do povo. E aí, se tivesse um profissional lá fazendo essa instrução, era outros 500 de saúde da população. E, infelizmente, é como você fala, o acesso, ele é complicado por isso, porque tem um custo elevado e tem um objetivo elevado. Então, as pessoas acham, não, só quem vai para a academia é quem quer realmente ficar maromba. E não, a gente tem que ir ou fazer o que quiser porque quer ter saúde. É simples, não precisa mostrar para ninguém. Eu gosto muito de estar postando as coisas no meu Instagram, mas eu já botei para mim que, assim, eu fazia no dia 1 e eu postava. Aí depois eu comecei, rapaz, eu vou fazer 3 dias, aí no 4º dia eu posto, porque esse vai ser minha meta, né? Porque a gente gosta de mostrar o que a gente faz. Sim. E acaba que, né? Vamos fazer primeiro, vamos viver aquilo, produzir, se engajar, e aí depois a gente vai. Então isso é uma lógica que a gente entende do exercício como isso. Isso é fitness, mas não é. Fitness está em último lugar, principalmente para quem tem diabetes. Eu acho que o númerozinho lá, né? As meninas até brincam, Débora já brincou uma vez também. Que insulina nova é essa que eu tô usando, né? Porque basta começar a fazer, a bichinha começa a se controlar. É lindo. Mas é assim mesmo. Então, eu tava vendo que até a Estela colocou ainda que ela colocou aqui, hoje a gente estava conversando sobre isso, né? Que eu falei da enfermagem, essa questão da importância na educação em diabetes, né? E você justamente está falando isso aí. E é mesmo, o profissional da enfermagem tem todo o conhecimento aí para isso, e eu acho que faz realmente toda a diferença. É questão de tentar fazer, né? Eu queria que você comentasse uma coisa. Você foi diagnosticado, né, com uma certa idade, você já era adulta e tal. Você lembra de algum episódio que você de repente sofreu algum tipo de preconceito ou alguma discriminação por ter diabetes? Desconheço, Roberto. Eu É. acho que preconceito não. Eu fico pé da vida por causa desses concursos, né? Porque eu gostaria muito de fazer um concurso na área que eu fosse, sei lá, uma bombeira, né? Uma bombeirona, mas aí vai que, né? Eu entendo também que não dá para entrar e querer socorrer o outro Os meninos brincavam muito, né, com isso. Eles tomam cuidado, viu, meu amigo? Na hora que você estiver socorrendo o povo, inclusive pro HU também. Eu vi um edital que, inclusive agora na pandemia, no edital falava, né, excluindo diabéticos tipo 1, mas também porque o cara tá lá na assistência, né? Principalmente para quem tá com Covid. Vai ter uma hipoglicemia, como é que você vai se desparamentar todinho para se alimentar? Enfim, é uma coisa que faz muito sentido, mas não tem tecnicamente preconceito. Eu acho que só essas coisas de você, como isso da medicina, né? De eu ter desistido, entre aspas, por causa dela, talvez porque eu também não sabia lidar muito bem com ela. Que eu acho que hoje, em outra condição, que eu meço, que eu cuido, que eu faço exercício, eu teria outro desfecho. Mais ou menos isso. Conhecimento e tal faz diferença, mas aqui não dá para, como que nem sai no edital, assim, não dá para generalizar, né? Então não dá para pôr assim, quem tem diabetes, mas que seja controlado. Não tem como. Então, aí você pega o estresse e ó. Não, pois é, tem esse detalhe também. Então me fala uma coisa aí, você
tava falando até de hipo aí, que por exemplo, né, ser bombeiro e tá fazendo hipo, como é que você vai ajudar alguém, né? Você lembra de algum episódio engraçado que aconteceu com você aí, fazendo alguma hipoglicemia? Porque vira e mexe a gente faz hipoglicemia e acaba fazendo alguma coisa estranha, né? Então, você lembra de algum Alguns, episódio? alguns. Teve um que eu chamei, eu tava sozinha com os dois meninos em casa e quando eu olhei tava 34. E aí Uia! eu chamei o SAMU Uhum. e comi e quando o SAMU chegou já tinha sido resolvido. Mas foi de boa. Porque eu tive medo de apagar e eu estar sozinha com eles, eu tinha que Sim. avisar para alguém. Eu morava em outra cidade e aí deu esse BO. E eu também peguei um ônibus, que eu voltei de lá para cá, eu peguei um ônibus da Guanabara. E aí, quando eu olhei, eu comecei a sentir aquele frio, aquela agonia. Quando eu olhei na bolsa, zero bala. Zero, Ui. nada. Nada, nada. E Uhum. eu tinha 40 minutos de estrada até chegar na minha cidade. Aí eu É. mandei mensagem pro meu esposo e digo, olha, me espere na rodoviária, porque se eu não acordar, você entre e me acorde. Né? Mas Uhum. aí fiquei lá respirando profundamente e meditando com os deuses de não sei de onde. E, enfim, desci, ele estava lá me esperando, disse ele que eu já vinha branca, né? Mas assim, eu nunca Uhum. apaguei com hipo, graças, eu Tá. nunca apaguei. Uhum. Mas eu Uhum. sinto que essa resistência, às vezes, é porque eu tenho muita ansiedade. Eu não sei se acontece isso com você, de Uhum. você sentir os sintomas, mas não saber o que é. Aí realmente Uhum. tem que medir para poder saber se é realmente hipo ou se não é, né? Mas eu acho que hoje demora bem mais para eu poder saber se é hipo ou não é, entende? Então, às vezes eu pego o glicosímetro e eu brinco. E aí, vamos lá, tá na casa dos 50, dos 60 ou dos 40, né? Eu brinco com os meninos, porque tem hora que eu não sei, estou sentindo, mas eu não sei quanto. E Uhum. aí, Não, mas isso que você está falando da gente não ter, você percebe até que você de repente pode estar fazendo hipo, porque assim, a hipoglicemia ela altera a sinalização do nosso sistema nervoso autônomo simpático. Então isso pode acontecer por você levar um susto, vai ativar o sistema nervoso autônomo simpático. Por você estar angustiado, por você estar bravo, por você estar nervoso, então tudo leva à ativação do sistema nervoso autônomo a simpático. ansiedade, Então, né, querido? a ansiedade, Ansiedade é tudo punk. então, quer dizer, tudo, então os sintomas da hipo, muitas vezes, ele acontece, claro, tem os clássicos, né, de ficar tremendo, ficar formigando a boca, né, começa a transpirar, dar taquicardia, essas coisas, tem alguns que são clássicos, mas dependendo do estado emocional que você tá, você nem percebe isso, porque você já estava ansioso, já estava com o coração batendo a mil já, então você não vai diferenciar a sinalização. Então, por isso que eu sempre comento da importância, você até já falou, né, de medir realmente a glicemia antes de começar a fazer exercício, porque não tem como, né? Então, às vezes, e outra, conforme vai passando o tempo, a gente começa a ter umas sinalizações meio diferentes, né? Eu, há uns anos pra cá, eu vim percebendo que se eu tô na moto pilotando, aí eu começo a sentir as mãos dar uma formigadinha, eu paro e meço a glicemia, Eu realmente tá, às também vezes tenho fazer isso, dá um gelo no pé, dá um frio no pé. são coisas que são muito específicas. Eu, atualmente, como eu estou trabalhando muito no online, eu estou lá trabalhando, estou digitando ali no computador, de repente ficou meio embaçada a vista alguma coisa, eu falei, ih, meu coisa saiu fora do foco, vai medir que está fazendo hipo, sabe? Então, tem outras sinalizações que a gente vai aprendendo a lidar com elas e são muito pessoais. Não dá para a gente, sabe, generalizar. Até de um colega meu que ele sempre fala assim, fala, com diabético, se ele falar que a orelha dele formiga, você fala para ele, e ele fala que é hipo, acredita nele, porque Vai cada olhar. um tem sintomas. Então, realmente isso é verdade, que você está falando. Mas E vai mudando, viu? eu Isso já aí tive muda. uma crise de ansiedade que eu pensei que era hipo. Eu estava no plantão Uhum. na maternidade, aí eu peguei e senti aquela agonia. Eu disse, pronto, vou morrer agora. Aí eu disse, Ângela, corre, que era a técnica que estava comigo, corre, pegue ali glicose, 2 ampolas de glicose, mas me dê aqui o glicosímetro só para eu tirar isso da minha cabeça, o peso na consciência, né? Sim, Quando sim, é eu isso mesmo. peguei e olhei, estava 300 e tararéu. E é isso mesmo. E você achando que era hipo, entendeu? Mas olha, o que eu falo, hoje, eu vim de uma época que a gente não tinha glicosímetro, então não tem jeito, né? Então você tinha uma estimativa lá, que era aquelas tirinhas de medir ali na urina, que aquilo lá era terrível. Não tinha precisão nenhuma, né? Então, hoje a gente sabe disso. Na época a gente acreditava naquilo, né? Media estava negativo, você ia lá, comia até alguma coisa doce. E no fim estava negativo porque estava perto de 180 miligramas e você achando que estava super bem, né? Mas é a sensibilidade que a gente tinha. Hoje, com os glicosímetros, eles são maravilhosos. Então o pessoal que às vezes fica, mas tem Realidade. que furar o dedo.
Tem que furar o dedo? Tem, meu, furico de nada ali, meu, em 5 segundos você tem o resultado. E isso aí elimina um monte de pensamentos esquisitos que a gente tem na cabeça. Quer dizer, tô com tontura, tô estranho. É hipoglicemia? Não sei. Vai lá e mede. Mede e você já vai saber. Ou você toma uma providência, e se não vai buscar o que tem que ser feito. Então, acho que sabe? O glicosímetro é maravilhoso. Hoje a gente tem os sensores, o pessoal fala muito de sensor, isso, aquilo. Ele ajuda bastante, mas também ele é uma espécie de acessório. O que vale mesmo para mim é a medida direta. Exatamente, é a medida direta. Pega ali no sangue quanto tá. É uma medida pontual. Mas um complementa o outro. Você mede ali e olha no sensor. Quer dizer, a medida que você tem no sensor está marcando com setinha para baixo, então quer dizer que daquele valor está diminuindo. É a tendência que funciona. Exato, afetas e tendências. Então, assim, um complementa o outro. Você sabendo explorar os dois, ótimo. Mas eu não tenho condição de ter o sensor. Cara, usa o glicosímetro que está ótimo, está perfeito. E eu acho que é o básico da negligência. O básico da negligência é não medir. Exato. Entendeu? Porque se você não mede, você não tem uma bola de cristal para saber como é que você tá. Você não tem um parâmetro de quanto está funcionando, de quanto você está contando, se você acertou, se você errou, enfim, não tem como. Não tem como. Eu tô me sentindo muito mal. Já olhou quanto é que tá? Não, nunca, eu não quero saber quanto é que tá. Meu amigo, então, continue se sentindo mal aí que você não vai passar, né? Alguma coisa você tem que fazer. E eu acho que na época que eu negligenciava, porque assim, como eu costumo dizer, eu não sou essa pessoa hoje, eu sou falante e gosto muito de conversar, mas eu não sou essa pessoa que sou maravilhosa, perfeita, diabética, com hemoglobina. Não. Eu sou alguém que eu aprendi na marra, né? Passei por todas as fases, luto, negação, aceitação, né? E espero muito o momento em que as pessoas cheguem nisso, porque você tem uma nova visão, né? Uma nova visão da vida, que nem você vai deixar de comer doce, porque agora você tem diabetes, você não pode fazer isso. Eu fazia muito isso, né? E quando você falou da hipoglicemia, me dá um doce. Engraçado, quando eu comia doce, aí minha mãe dizia assim, como é que essa menina tá comendo doce? Eu digo, mulher, deixa eu comer, que eu tô com hipo. Às vezes eu nem tava com hipo, sabe? Se ela estiver assistindo, ela vai saber. Aí ela dizia, mulher, tu tá comendo doce? Mulher, eu tô com hipo, deixa eu comer aqui, por favor, sabe? Não, mas isso, então, eu acho que assim, o detalhe é nós termos consciência, porque a gente tem diabetes tipo 1, a gente tem a flexibilidade de aumentar a dose de insulina, usar insulina de curta duração ali, ultra rápida, para fazer as correções. Hoje de manhã aconteceu algo assim comigo. Levantei de manhã, estava com a glicemia um pouco descompensada, acordei com 200 e alguma coisa, aí compensei, daí a hora que eu fui tomar café da manhã estava compensado, mas assim, eu já vinha numa hiperglicemia. E aí ela ainda falou pra mim assim, eu vou fazer panetone, eu peguei um teco de panetone lá e pôs na chapa, sabe, pra ficar crocante e tal. Daí eu falei, puta, mas isso é maravilhoso. Daí eu falei pra ela, não vou comer porque eu tô com a glicemia um pouco mais alta. Daí eu falei pra ela, quer saber de uma coisa? Meu? Faz isso aí, eu vou aplicar um pouquinho mais de insulina e vambora. Não adianta falar que, sabe, eu sou santinho. Não, exatamente, sabe? Eu vou terminar a live aqui, hoje ainda foi um dia super corrido, eu não consegui fazer exercício, daqui eu vou sair para correr ainda, eu vou correr agora à noite. Então, assim, a gente põe o exercício, põe a nossa rotina e são pequenos, às vezes, claro, tem situações que se você não tem a oportunidade de, por exemplo, fazer exercício para ajudar, alguma coisa, e outra, eu compensei e fiquei compensado depois, não tive problema de ficar hiperglicêmico de novo. Mas são situações que não adianta a gente falar. E outra, agora, né, que ele está falando, você tem, sei lá, 11 anos aí de diabetes. No meu caso, tem 42. Você acha que eu tenho condições de falar, não, eu sempre fui um exemplo no controle do diabetes? Nunca. Tanto é que o pessoal do DMV vê lá, muitas vezes põe lá, eu tô com glicemia de 200 e bolinha, 300. Acontece. Agora, onde está a diferença? O conhecimento que a gente tem, os recursos que a gente tem para fazer as correções. E acabou. É isso que tem que ser feito. Então, mas eu acho que quando você falou o dado, a hiperglicemia ele é um dado que vai te ajudar o que você vai fazer, né? Eu até comentei, eu assisti a live da Ângela, eu até disse a ela, digo, Ângela, eu nunca consegui acertar a dose da pizza. Aí pode ter alguém que olha assim e diga, mas tu come pizzas? Mas é claro que eu como pizza, né? Uma vez na vida, a cada, sei lá, um mês, 15 dias, eu posso comer um pedacinho de pizza. Claro. Mas aí eu ri, porque da outra vez deu uma hipo federal, e aí depois na madrugada começou a subir, né? Aí eu assisti a live,
fui comportada dessa vez, tomei metade da dose, né? Esperei, olhei, tomei o resto depois. Deu certo. Então, assim, mesmo aquela que deu errado, ela vai dar certo, porque ela vai te ajudar a compreender o que é que você vai fazer da próxima vez para não subir. E hoje, graças a Deus, pronto, acordei com ela 103. Linda, maravilhosa, deu bom, né? Da próxima vez eu já sei o que é que eu vou fazer. E isso com tudo, é erro e acerto, erro e acerto. Sim. Agora, não adianta a gente não querer errar, porque se estressa, se descabela por uma glicemia, né? E faz o que é possível, faz o que é possível. Sim, é isso sem mesmo, dúvida. Céu, pizza é Pizza é vida. vida. Vamos comer. Falar isso. Que nem eu sempre tive dificuldade também com a pizza, mas assim, depois que eu tô usando a bomba, qual que é o recurso que eu uso, né? Eu pego para cada pizza, né? Para as vezes que eu como, porque aqui onde a gente compra pizza, ela vem meio parecendo uma torta, sabe? Nem parece pizza, então tanta coisa que vem no negócio. Então, eu coloco tipo 30 gramas para cada fatia. E, por exemplo, se eu comer 2 fatias, eu compenso 30 para 30 gramas de carboidrato, e as outras 5 eu acabo compensando, aumentando a basal. Entendeu? Porque como eu tenho a bomba, eu tenho essa Ela flexibilidade. vai gerando E aí. isso aí com isso, porque como tem o Ricardo, né? Inclusive, eu quero até parabenizar a Ângela, se ela ainda estiver aí, que eu vi a live que ela fez, né, outro dia, com a Débora, que ela estava falando da questão da contagem, né? Que a gente faz a contagem de carboidrato e levar em consideração também a proteína e a gordura do alimento. Aquilo ali foi maravilhoso. Ela, como nutricionista aí, conversando, né? Falando disso, que eu achei, foi excelente a live dela. E aí o que acontece? Você sabe que vai chegar aquilo lá, só que a gente não tem como calcular direito, às vezes, o tempo, né? E conseguir dosar o tempo da ação da insulina com o do alimento. Mas aí eu fazendo dessa maneira com a insulina, como eu, né, por causa da bomba, eu tenho essa flexibilidade, eu aumentei a basal e corrigi para 30. Deu certinho, minha glicemia ficou super bacana, não fez nada Pois de é. hiper. Aí você fala assim, é um milagre, mas não é conhecimento, né? Você aplicou aquilo que você sabia. Exatamente, é isso E eu mesmo que a acho gente que tem. a contagem, quando você falou de contagem, lembrei que foi uma coisa que a gente também não falou, né? A contagem é uma coisa que ajuda muito a gente quando a gente pensa Sim. no que é que vai comer, no quanto vai comer, né? E você não pode ficar amarrado. Aqui em casa eu tenho uma balança, né? Me ajuda muito, mas eu já tô aprendendo ali no olhômetro o que é que eu tô Sim. comendo. Mas, tipo, é melhor você saber a quantidade de carboidrato de determinadas coisas, comer para evitar ter surpresas, né? Obviamente, no glicosímetro. E se permitir esses pequenos prazeres mesmo da vida, né? Vai Mas é comer, isso vai tomar referente àquilo e pronto, e vai baixar. Então é Feliz isso da aí. vida. Querida, nós estamos acabando, estamos explodindo já o tempo, daqui a pouco o Instagram tira a gente do ar. Então, por favor, despeça-se do pessoal. E mais uma vez eu te Peço agradeço. muito, De antemão, sabe, foi maravilhosa a live, gostei muito das informações que você trouxe, muito ricas, sabe? E obrigado, né, de você ter aceito aí, pegar o seu domingão à noite aí, tá aí com a gente e deixar seu filho lá chorando. Você teve que ir lá socorrer ele. Deu piti ali com a mamãe, que não tá ali, mas já já eu chego. Mas, assim, eu que agradeço muito, né? Agradeço essa participação aqui, como eu disse, eu assistia todas as noites e hoje eu tô aqui para compartilhar. Tem muita gente que me conhece, que tá aí, Léo, minha irmã, o pessoal que trabalha comigo, eu já vi muita gente. E o pessoal também que te assiste, teus alunos, teus... Sim. né, Então, que faz a tua mentoria. Então, a gente acaba juntando essa galera, né? Sim. E para falar sobre um tema que é muito importante. Então, muito obrigado mesmo. Estou à disposição sempre que você quiser. Um abraço para a Estela também, que eu sempre vejo que ela te dá esse suporte. Isso é muito bom. Quando a gente tem essa rede, a gente se sente mais forte naquilo que a gente é, Sim. naquilo que a gente precisa, né? Então, nos dá força. Eu acho que a família é tudo para a gente nesse momento, né? Então, quero agradecer muito, agradecer ao grupo também, da gente lá do DMB, que proporcionou esse encontro, né? Senão a gente não estava aqui hoje. E continua fazendo teus exercícios, continua sensibilizando esse povo. Vou também, quem sabe, né, alcançar esse fato de ser sua colega de educação física. Mas estamos aí sempre nos movimentando e gerando mais e mais conhecimento nesse mundão. Viu? Muito obrigada. Imagina, que eu agradeço. Então é isso aí, pessoal. Então a gente vai ficando aqui na live D20. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais. Tchau, obrigada, professor.